288. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Altera as leis 7.716. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se 1. Discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Inciso 2º. Desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Inciso 3º. Desigualdade de gênero e raça, assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Inciso 4º. População negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou que adotam autodefinição análoga. Inciso 5. Políticas públicas. As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Inciso 6. Ações afirmativas. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Artigo 2º. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente de etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Artigo 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz política jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Artigo 4º. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de: inciso 1. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. 2. Adoção de medidas, programas e política de ação afirmativa. 3. Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. Inciso 4º. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas, em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Inciso 5º. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Inciso 6. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade e de oportunidades e ao combate das desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos
e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Inciso 7. Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas públicas e privada durante o processo de formação social do país. Artigo 5º. Para a consecução dos objetivos desta lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, conforme estabelecido no título 3. Título 2º dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1 do Direito à Saúde. Artigo 6º. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. Parágrafo 1º. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta. Parágrafo 2º. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Artigo 7º. O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral na população negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. Inciso 1. Ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. Inciso 2º. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. Inciso 3º. Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. Artigo 8º. Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Inciso 1. A promoção de saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Inciso 2º. A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange a coleta, ao processamento e análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. Inciso 3º. O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. Inciso 4º. A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. Inciso 5. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social do SUS. Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia da saúde, do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Capítulo 2º. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Artigo 10. Para o cumprimento do disposto no artigo 9º, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão os seguintes
providências. Inciso 1. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Inciso 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. Inciso 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade dos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. Inciso 4. Implementação de políticas públicas para fortalecimento da juventude negra brasileira. Seção 2. Da educação. Artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado no disposto da Lei 9.394. Parágrafo 1º. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Parágrafo 2º. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Artigo 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Artigo 13. O Poder Executivo Federal, por meio de órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a: inciso 1. Resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisas nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. Inciso 2. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Inciso 3. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Inciso 4. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários, como as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades de movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Artigo 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. Artigo 16. O poder executivo federal, por meio de órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e da educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção. Seção 3 da Cultura. Artigo 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Artigo 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. Parágrafo único.
A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público. Artigo 19. O poder público incentivará a celebração de personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. Artigo 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação de identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Ao Estatuto da Igualdade Racial, seção 4 do Esporte e Lazer. Artigo 21. O poder público fomentará o pleno acesso à população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Parágrafo 2º. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas, pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Capítulo 3. Do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Artigo 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende, inciso 1, a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. Inciso 2, a celebração de festividades e cerimônias, de acordo com preceitos da respectiva religião. Inciso 3, a fundação e manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes, ligadas a respectivas convicções religiosas. Inciso 4, a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos, adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. Inciso 5. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. Inciso 6. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. Inciso 7. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. Inciso 8. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Artigo 25. É assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Artigo 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de: inciso 1.
coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. Inciso 2º. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas. Inciso 3º. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. Capítulo 4. Do acesso à terra e à moradia adequada. Seção 1. Do acesso à terra. Artigo 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Artigo 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Artigo 29. Serão assegurados à população negra assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção. Artigo 30. O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Artigo 31. Os remanescentes das comunidades dos quilombos que ensejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Artigo 32. O Poder Executivo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Artigo 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. Artigo 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica. Seção 2 da moradia. Artigo 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Parágrafo único. O direito à moradia adequada para os efeitos desta lei inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana. Artigo 36. Os programas, projetos e ações governamentais realizados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, regulado pela Lei 11.124, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal, os municípios estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Artigo 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. Capítulo 5 do Trabalho. Artigo 38.
A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se, inciso 1, instituído pelo Estatuto, inciso 2, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial de 1965. Inciso 3, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação do emprego e na profissão. Inciso 4. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Artigo 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e no incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Parágrafo 1º. A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda, voltados para a população negra. Parágrafo 2º. As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e seus regulamentos. Parágrafo 3º. O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Parágrafo 4º. As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Parágrafo 5º. Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. Parágrafo 6º. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. Parágrafo 7º. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contém com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Artigo 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação dos recursos para financiamento. Artigo 41. As ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros. Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Artigo 42. O Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados dados demográficos oficiais. Capítulo 6 dos meios de comunicação. Artigo 43. A produção vinculada pelos órgãos da comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Artigo 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. Artigo 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias
destinada à vinculação pelas emissoras de televisão e salas cinematográficas, o disposto no artigo 44. Artigo 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Parágrafo 2º. Entende-se por prática de iguais oportunidades de trabalho o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Parágrafo 3º. A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do Poder Público Federal. Parágrafo 4º. A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordarem especificidades dos grupos étnicos determinados.